Seja muito bem-vindo, uma excelente tarde de sexta-feira para você. Antes de mais nada, já agradeço a sua presença aqui comigo. Muito obrigada por mais um dia juntinhos. O Consulta ao Doutor de hoje, gente, fala sobre saúde feminina. Vamos debater, conversar aqui sobre endometriose, uma doença que acomete 10% da população feminina, uma doença crônica que pode levar também a infertilidade. Se você conhece alguém a quem esse tema seja interessante, que possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hittv.com.br. Então vai lá e compartilhe o link com essa pessoa que deve receber todas essas informações que nós vamos trazer hoje. Além disso, te convido, claro, a participar, mandar sua contribuição para a gente, mandar sua pergunta, mandar seu comentário no número 0 operadora 11 3337 5886. Estamos esperando esse barulhinho chegar aqui pra gente, você mandar a sua mensagem, a sua pergunta, fazer parte aqui do nosso bate-papo. E olha só, nós temos enquete rolando no nosso Instagram, no @consultaaldoutor. Diretor, coloca pra gente, por favor, a enquete na tela. O que você acha mais desafiador na endometriose? As dores constantes e o fluxo intenso? A possibilidade de causar infertilidade ou questões financeiras e com relação ao acesso aos tratamentos? Entra lá, compartilha com a sua contribuição. Bom, o objetivo hoje, gente, é descomplicar a endometriose. Hoje a gente vai falar muito sobre sintomas, a gente vai falar também sobre os métodos eficazes para diagnóstico. Afinal de contas, é uma doença que muitas vezes, para algumas pessoas, ela é uma doença silenciosa. Então a gente vai falar sobre a importância e como que funcionam os diagnósticos. A gente recebe agora, então, o ginecologista, doutor Paulo Di Rocco. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente nessa tarde. Obrigado, Dani. É um prazer. Vamos tentar aí contribuir para informações para o pessoal. Perfeito. E o doutor Vinícius Fornazari, gente, ele é médico especialista em radiologia intervencionista. Ele vai explicar tudo para a gente daqui a pouco sobre como funciona essa especialidade. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dani. Obrigado a todos os telespectadores que estão conosco aqui. Obrigado pela oportunidade, Rede Hit, de estar presente com vocês, discutindo, podendo colaborar um pouco mais com informações de bastante valia, a prática e o dia a dia de todo mundo. Então vamos lá, doutores. Estamos aqui sentados para debater a endometriose. E eu queria que, doutor Paulo, você me explicasse primeiro o que é a endometriose e de que forma ela afeta as pacientes. Bom, Dani, primeiro é importante pegar o gancho do Kleber, né, que falou para nós a importância de valorizar a nossa vida, né? E hoje a gente sabe que a endometriose é uma patologia que afeta muito a vida das pacientes, não somente física, mas psicológica, né? E todo o segmento do seu dia a dia, as questões laborais, em casa, enfim. E a endometriose é uma patologia que, do ponto de vista fisiopatológico, né, são tecidos endometriais que de alguma maneira saem do endométrio e se alocam em determinados locais da pelve, né? Seja próximo, um pouco mais distante, intestino, bexiga, ovários, e de uma certa forma, a depender da forma como essas lesões se expandem, elas podem provocar bastante sintomas. Queria entender que sintomas são esses e quando que eles mais incomodam a mulher, se é no período pré-menstrual ou se é durante a menstruação da mulher. Os sintomas, é muito importante que a gente entenda que são 6 Ds, né? É a dor no ciclo menstrual, a dor entre os ciclos, dor para fazer para evacuação, dor a urinar, dor na relação sexual e também a dificuldade para você e para um paciente engravidar. Esses sintomas, normalmente, eles estão associados à evolução da patologia, mas não quer dizer que a paciente que não sinta nada não pode ter a patologia. 10% das pacientes são assintomáticas. Não sentem absolutamente nada, não tem nenhum indício, nenhum fluxo intenso, por exemplo. Exato, absolutamente nada. Eu já tive casos, por exemplo, no consultório de pacientes que a gente fez uma videolaparoscopia no intuito de achar alguma lesão que não havia sido vista em exames e ainda assim a gente não encontrou essas lesões. Mas a paciente possuía
todos os sintomas, todos os sinais clínicos da patologia. Em contrapartida, a gente já fez tratamentos expectantes e clínicos em pacientes que tinham muitas lesões, mas não apresentavam nenhuma sintomatologia. E, doutor, eu trouxe um dado no comecinho do programa com relação a 60% das mulheres que não sabem nem quais são os sintomas da endometriose. O que isso representa para a especialidade? Aí a gente precisa entender o porquê que essas pacientes não conseguem chegar ao diagnóstico. Primeiramente... Falta de informação? Porque não tem uma informação adequada. Segundo, infelizmente, alguns colegas não têm um olho clínico, um viés para a patologia. E há um delay muito grande, né? Um gap muito grande de tempo entre a paciente começar a pensar que pode ter a patologia e questionar o médico ou vice-versa. E aí é um tempo razoavelmente longo entre a descoberta e, de fato, que os sintomas ocorreram no início. Em média, são 9 a 10 anos para que isso aconteça. Olha só, é um tempo realmente considerável e um tempo que, inclusive, ela poderia estar fazendo algum tratamento para impedir a progressão da doença. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, o senhor usou o termo laparoscopia e agora eu vou para o doutor Vinícius, que eu queria entender sobre o diagnóstico, né? Muito se fala sobre a dificuldade de realizar esse diagnóstico. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre que dificuldade é essa, sobre quais são os exames convencionais, tradicionais que a gente tem e como que a sua especialidade chega aí para oferecer uma outra forma e uma solução. Excelente pergunta, Dani. Vem de uma base de uma medicina bem feita, que um diagnóstico com um bom exame físico, com uma boa anamnese, com uma boa conversa e abordagem do paciente, ele já é o suprassumo e a radiologia ela seria só complementar. Porém, infelizmente, a gente vê no dia a dia que isso foi se perdendo por boa parte dos médicos e dos profissionais, né? Então, são raros os colegas hoje que prezam já desde uma análise bem mais acurada. Então, de uma certa forma também, a radiologia, ela ajuda essas pacientes, ajudam principalmente os médicos que às vezes deixa passar algum sintoma e destacar ali naquela imagem que existe algo que às vezes passou do crivo dele, passou do exame físico dele. Na endometriose propriamente dita, igual o Dr. Paulo falou, uma das teorias mais aceitas é que existe o útero, então células do endométrio, que é o que descama todo mês na menstruação. E existe a teoria principal de que a endometriose seria, ao invés de ele descamar e sair da forma da menstruação, é que ele sai pela trompa e navega e esse conteúdo dessas células, ela navega dentro da pelve. E ela pode parar em alguns locais. Então, hoje, o ultrassom, ele é um exame de screening dia a dia. Hoje eu considero até o ultrassom como o estetoscópio do médico, tá? Quase todo médico deveria ter junto no seu exame físico um ultrassonografista complementando a sua análise. Porém, a ressonância magnética hoje é o exame de maior sensibilidade e especificidade, ou seja, ela detecta algo de errado que se torna sensível e ela fala, além de estar errado, é isso, o que a gente chama de específico, né? Então, o padrão ouro hoje de um diagnóstico é uma ressonância magnética de pelve, porém, existem inúmeros protocolos para avaliar a pelve. É o ideal que o médico que pediu essa ressonância para o paciente coloque a hipótese de endometriose para que o protocolo de aquisição da imagem seja feito para esse diagnóstico. E feito isso, hoje, você falar de abrir uma paciente para tentar enxergar onde que está, já é... Se tem algo ali, de fato? Se tem algo, já se transformou quase que em obsoleto. Se você for abrir ou indicar um tratamento cirúrgico, indique já para tratar, né? Salvo em algumas situações onde que ainda é possível, de forma não invasiva, ser feita uma abordagem, né? Sem a necessidade de abrir. Mas a radiologia, basicamente, em diagnóstico, ela se pauta, no diagnóstico padrão ouro de ressonância magnética. Certo? Entendi. Doutor, quer complementar? Por favor. Na verdade, o Dr. Vinícius falou com relação à ultrassonografia, de ser um exame
screening, né? E realmente ele é muito importante para nós. É claro que a expertise do colega que faz ultrassom transvaginal, principalmente, muda muito o diagnóstico, né? Independente da ressonância com preparo para endometriose, que é uma ressonância com preparo intestinal, a ultrassonografia com preparo intestinal, para o diagnóstico de lesões mais específicas na pelve, hoje talvez seja até um pouco melhor para uma análise do que a própria ressonância. A ressonância, ela tem uma avaliação um pouco mais macro, né, de toda a pelve, principalmente em nível ureteral, lesões mais altas como diafragma, hepáticas, mas para lesões baixas, a ultrassonografia com preparo intestinal, ela tem muita valia. E talvez o problema maior seja o acesso à realização do exame. Entendi. Doutor, quais são as possíveis causas e o perfil das mulheres que mais são acometidas por essa condição? Muito bem. Na verdade, não existe uma causa específica, não tem uma causa própria para a endometriose. Se entende, como o doutor falou, que é um fluxo, a teoria mais aceita, né, que é um refluxo anterógrado do fluxo menstrual. Então, uma parte desse fluxo menstrual que deveria ser exteriorizado pela vagina, ele reflui para a cavidade pélvica e esses tecidos endometriais se instalam nos órgãos pélvicos. Alguns perfis de pacientes, né, pacientes que começam a menstruar muito cedo ou de forma muito tardia, pacientes que não têm filhos. Muito cedo, desculpa, quantos anos? Só pra abaixo gente de 10 pontuar. anos. Abaixo de 10 anos. Okay. Ou muito tarde, acima de 16. Tá. Pacientes, por exemplo, que não têm filhos, que têm fluxos irregulares ou com um fluxo muito intenso. Pacientes que têm um alto consumo de café ou cafeína, né? Álcool, são pacientes mais propensas a desenvolver a endometriose. Só um adendo com relação, é muito comum lá no consultório, né, as pacientes perguntarem assim, nossa, doutora, minha mãe tem, minha irmã tem, eu vou ter, né? Tem alguma questão hereditária? A gente precisa ter um certo cuidado, porque a questão hereditária, ela traz uma conotação cromossômica, genética. Na verdade, as pacientes que têm parentescos de primeiro grau, né, com endometriose, têm mais possibilidade de desenvolver a doença, mas não tem uma questão hereditária, tá? Então, até antecipando um pouquinho, não sei se seria uma das perguntas, um dos principais tratamentos, né, que se adequa não somente a tratamentos clínicos e cirúrgicos, mas tem que ser para todas as pacientes, é muito importante que elas também façam tratamentos multidisciplinares, com nutricionista, atividade física e uma adequação também nos hábitos de vida. Por falar, doutor, em nutricionista, eu vou chamá-la para o nosso bate-papo, porque tem tudo a ver a gente falar sobre a importância da alimentação com relação à endometriose. Vamos então, gente, bater um papo online. A conversa agora, gente, é com a nutricionista Janaína Lira. Seja muito bem-vinda, doutora. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Doutor Paulo, que está aqui, ele acabou de trazer o gancho para que eu te chamasse. Ele falou sobre a importância de um tratamento multidisciplinar para uma paciente que sofre aí com a endometriose. Então, clareia para a gente qual que é a importância, pontua, qual que é a importância da alimentação em uma paciente que sofre com essa inflamação. Perfeito. A endometriose é uma doença dependente de estrogênio, né? Então, a gente precisa focar também nesse processo de metabolização do estrogênio. Como que a gente faz isso na prática? Eu preciso de um intestino que funcione bem. Mas esse funcionar bem não é simplesmente evacuar todos os dias, né? Como que tá essa microbiota? E eu preciso também otimizar o meu processo de detoxificação, que é muito mais do que tomar um suco verde, né? Quando a gente fala de detox, todo mundo pensa em tomar suco verde. E, na verdade, é um processo muito mais intenso e mais complexo. Doutora, quais alimentos que uma pessoa com endometriose deve investir e quais alimentos que ela deve evitar? Perfeito. Nós falamos muito da questão do processo inflamatório, né? Então,
ela é uma doença inflamatória, então a gente tem que ter uma alimentação com potencial anti-inflamatório. Quando a gente pensa em anti-inflamatório, a gente pensa em uma alimentação mais rica em frutas, legumes e verduras. No caso da endometriose, até muitas vezes otimizar a questão dos orgânicos, né? Por conta da metabolização de toxinas e não deixar esse fígado sobrecarregado, para que tenha esse foco de metabolizar esse estrogênio que está em excesso, como o doutor falou. Por isso que tem a relação com café e com álcool, né? Eu deixo esse fígado ali focado em outra coisa, tiro o foco dele nessa questão do estrogênio. Então, frutas, legumes e verduras é muito importante. Eu gosto muito do grupo das brassicas, então repolho, couve-flor, aquele que tem um cheirinho de enxofre que a gente fala, que ajuda muito nesse processo de metabolização, né? Frutas vermelhas, que tem esse potencial anti-inflamatório, mas tem uma tensão com o agrotóxico. Então, muitas vezes a gente fica pensando em frutas que não são do Brasil, né? Por exemplo, mirtilo, blueberry, e o custo fica muito alto, então tem que ter essa atenção. Em alguns casos, até a suplementação de resveratrol, porque o consumo dessas frutas vermelhas arroxeadas não vai ser o suficiente, né? Ou então da questão das antocianinas, então ter uma suplementação adequada também faz toda a diferença. A cúrcuma é uma aliada também, mas sempre com moderação, analisando a individualidade, né? Porque estamos falando de uma patologia, mas cada mulher reage de uma forma, então cada mulher se alimenta de uma forma, então isso é muito importante também da gente avaliar. Ômega 3 também é um ótimo aliado. Quercetina também vai super bem, que está presente na maçã e na cebola. E tem uma variedade, né? Aqui no Brasil eu falo que a gente tem o hábito de comer sempre as mesmas coisas. Então salada é alface e tomate, né? O prato a gente não tem aquela variedade, então é bom variar. Consumir sementes é muito bom, então uma semente de chia, uma semente de linhaça também acrescentar nessa alimentação, ter uma atenção com o consumo de fibra também para auxiliar o funcionamento do intestino. E qual, doutora, é a sua recomendação? Evitar, né, Dani? Qual que é a sua recomendação para pacientes que desejam combinar dietas e tratamentos médicos para uma abordagem aí integrada, como o doutor Paulo estava falando sobre essa importância? Qual que é a sua consideração final? É essencial, porque o paciente, a gente não pode ver ele como caixinhas, né? Então, eu olhar só a minha parte e cada especialidade médica olhar a sua parte. Não, a gente tem que ver o paciente como um todo. Então, não adianta só mexer na alimentação se não tem um tratamento adequado ou não teve o diagnóstico adequado, né? Então, eu falo que as especialidades, elas vêm para somar e para auxiliar na qualidade de vida do paciente. Então, é muito importante a prática de atividade física e o acompanhamento psicológico, porque como essas mulheres sentem muitas dores e muitas vezes são incapacitantes, isso impacta no estilo de vida delas e muitas vezes tem relação com a depressão. Isso é um fato importantíssimo a ser tocado, não é, doutora? Para falar sobre essa questão, o quanto uma doença como essa pode levar a casos de depressão. Acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto. Porque a pessoa não consegue trabalhar, impacta no relacionamento, e muitas vezes as pessoas não entendem, né? A pessoa chega e fala que tá com dor, as pessoas em volta não entendem. Mas como assim? Que dor é essa? Diminui o que essa pessoa está sentindo. E aí ela começa a querer invalidar o que ela está sentindo, né? Então, por exemplo, como que eu não vou trabalhar hoje porque meu fluxo está intenso e eu tô com muita dor? E outra pessoa fala, imagina, é frescura, eu trabalho menstruada, como que você não trabalha, né? Então, é muito importante também ter esse acolhimento e fazer a pessoa ter consciência do nível da doença dela. Isso é muito importante, porque cada nível tem um tipo de tratamento, né? Então, é muito importante também a equipe estar integrada e todos estarem falando a mesma língua para que essa paciente tenha mais resultado e mais qualidade de vida. Muito obrigada, viu, doutora? Pessoal, essa é Janaína Lira, nutricionista. Janaína, por favor, deixa a sua rede social, o seu contato, para quem desejar entrar em contato com você, te mandar uma mensagem, te fazer uma pergunta. Claro, Dani, muito obrigada pelo convite, pela participação. Meu Instagram é nutri.janainalira. E o número do consultório é 11 97576 2197. Vai ser um prazer respondê-las e ajudá-las aí para ter mais qualidade de vida. Muito obrigada, viu, doutora? Até mais. E nós aqui, pessoal, vamos de mitos ou verdades, afinal de contas, tem muita coisa que o pessoal fala, outras que se contradizem, e a gente quer aqui esclarecer os mitos e as verdades. Então vamos lá, diretor? Por favor, coloque pra gente mitos ou verdades na tela. A endometriose pode causar sintomas urinários e intestinais. Quem responde essa? Doutor Paulo?
Sim, é verdade. É verdade. É verdade. A depender do acometimento, né, da endometriose e das lesões, é muito possível que isso possa acontecer, sim. E que sintomas urinários, doutor? Estamos falando de uma infecção urinária? Não, geralmente os processos estão mais voltados para a questão dolorosa, né, para a questão álgica. Ok. Então, essa informação é verdade. É verdade. Perfeito. Então, vamos para o próximo mito ou verdade na tela. Endometriose só afeta mulheres jovens que têm dificuldade para engravidar. Você estava falando anteriormente sobre o perfil das mulheres que são afetadas de fato. Então, esta já é inverídica, né? É claro que existe um grupo mais específico que a patologia pode acometer, mas não é somente nesse grupo de pacientes. Pacientes normalmente apresentam sintomas já desde jovens, só que infelizmente o diagnóstico é feito de forma mais tardia. Normalmente em torno de 28 a 30 anos é que a grande maioria das pacientes fazem o diagnóstico. Mas pacientes com mais idade, 40, 39, 40 anos, também podem fazer o diagnóstico. mesmo com mais tardio. Mesmo de forma mais tardia. Vamos então para mais um mito ou verdade na tela. A gravidez é o tratamento mais eficaz para a endometriose. Esse é mito ou é verdade? Eu já ouvi dizer. Essa eu vou dizer que é verdade, mas não é o tratamento, né? É que na gravidez, pacientes que têm multiparidade, né, múltiplas gestações, diminuem a incidência em endometriose. Mas o tratamento ideal é que ela, se houver, né, sintomas antes, que ela já faça o diagnóstico, faça o tratamento preventivo, exatamente para não ter uma dificuldade para engravidar. Mas a gravidez ajuda bastante na endometriose. Então vamos, gente, agora entrar na questão dos tratamentos. Quais são as opções que a gente encontra de tratamento no mercado, se elas variam de acordo com a fase da doença, com a idade da mulher e principalmente com essa questão das intenções de engravidar ou não? Perfeito. Quer falar, Vinícius? Atualmente, primeiro, uma indicação de tratamento é a partir do momento que a paciente tem um sintoma, tá? Ou sintomas. Como o Dr. Paulo falou anteriormente, muitas dessas pacientes não têm sintomas e não têm um envolvimento que a deixe incapaz de engravidar ou que obstrua, né, o fato da nidação ali para ela vir a ter a fertilização. Então, nesse momento, pode ser que se autorresolva depois de acordo com os ciclos hormonais ou mesmo de acordo com a gestação. A partir do momento que essa paciente tem sintomas, vamos entender com uma boa ressonância, com um bom exame físico, quais são esses sintomas. E a depender do estágio, ainda é possível um controle de forma não cirúrgica, a partir de um outro estágio é sim indicado um procedimento cirúrgico. A depender de como essas células adentraram na pelve, os locais onde elas estão, aí sim é necessário fazer uma videolaparoscopia, achar essas células que se implantaram ali e retirá-las ali com microincisões. Em alguma das vezes, o sintoma principal é somente dor, porque uma célula tocou uma raiz nervosa ou ela está em algum lugar impedindo a mobilidade toda do intestino, da bexiga, enfim, de um ligamento. E se a cirurgia, nesse caso, ela for muito pesar para o lado de agressividade, existe o tratamento específico da dor, que é onde a radiologia intervencionista entra, onde que nós, com métodos de imagem precisos, conseguimos adentrar com finas agulhas exatamente com a precisão naquele ponto e injetar um anti-inflamatório, fazer um bloqueio daquele nervo e desaparecer com a dor. Semelhante ao que se faz dos bloqueios das infiltrações na coluna, no joelho e em outros lugares. É possível a gente fazer em algumas situações específicas na endometriose também, sem a necessidade da cirurgia. Entendi, doutor. Eu vou levantar agora para dar um recadinho a quem me assiste, mas antes eu vou te deixar com uma pergunta. Queria que você explicasse para a nossa audiência como que funciona essa radiologia intervencionista e se existe algum risco, alguma contraindicação para que as mulheres que estão ali assistindo, que elas saibam como que funciona exatamente. Perfeito.
Atualmente, a radiologia intervencionista se baseia em realizar procedimentos minimamente invasivos com um método de imagem de alta precisão. Então, como eu disse anteriormente, nós conseguimos adentrar a qualquer região do corpo com a precisão de um exame radiológico. Feito isso, nós avançamos as indicações, principalmente porque não existe corte, não existe bisturi propriamente dito, e no caso da endometriose, não só com os bloqueios, com essas infiltrações, nós conseguimos diminuir a dor ou mesmo cessar a dor dessa paciente. No caso da endometriose, sim, quando essa endometriose ela se restringe dentro do útero e ela passa a se chamar adenomiose, é possível, inclusive, nós usarmos a técnica de cateterismo e embolização da adenomiose, semelhante ao que nós fazemos na embolização de miomas, né? A técnica é a mesma para patologias diferentes. Então, hoje, os riscos são mínimos em relação a qualquer cirurgia, o menor risco de infecção, menor risco de sangramento, menor risco de complicações, uma menor taxa de hospitalização, porque os procedimentos são com dispositivos minimamente invasivos, sem corte, e, consequentemente, também uma melhor e mais rápida recuperação dessa paciente para ela retomar essas suas atividades laborais o mais rápido possível. Vivemos no momento da mulher contemporânea que ela precisa cuidar do filho, que ela precisa trabalhar, ela precisa apresentar um telejornal, ter o seu programa. Então, é necessário que a gente resolva esse problema de uma forma mais rápida possível e de forma menos invasiva. Então, a radiologia intervencionista, ela entra exatamente nesse ponto. Para você que está gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais assuntos sobre a saúde da mulher. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. O Consulta ao Doutor já está de volta. Nós estamos hoje batendo um papo sobre endometriose e aproveito para te convidar para você fazer parte dele. Afinal de contas, nosso WhatsApp já está à sua disposição. 0 Operadora 11 3337 5886. Manda sua contribuição, seu comentário, inclusive a sua pergunta. Participe aqui com a gente do nosso bate-papo. Antes de mais nada, te lembro, mais uma vez, que estamos falando sobre endometriose. Então, como nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site, hittv.com.br, se você lembrou de alguém a quem esse bate-papo possa interessar, compartilha o nosso site com essa pessoa para que ela também se abasteça com as nossas informações. Lembro que nós estamos com a enquete no nosso Instagram, gente, no @consultaaldoutor. Entra lá, participa. Vou te mostrar qual que é a enquete. Diretor, enquete na tela. O que você acha mais desafiador em uma pessoa que tem a endometriose? As dores constantes e o fluxo que é intenso, possibilidade de causar infertilidade ou questões financeiras e também com relação ao acesso aos tratamentos. Entra lá e envia para a gente a sua contribuição. Nós estamos, gente, batendo um papo com o ginecologista Dr. Paulo de Rocco e também com o Dr. Vinícius Fornazari, que é médico especialista em radiologia intervencionista. Se você chegou agora, apresento a vocês os nossos doutores que estão aqui com a gente, esclarecendo todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, viu? Por falar em dúvida, gente, vamos então com pergunta da nossa audiência na tela. Por favor, diretor. Roberta, aqui de São Paulo. Boa tarde a todos. Tenho endometriose e adenomiose, mas não apresento sintomas. Que bom. Uso o anticoncepcional Cerazete, mas gostaria de trocar por DIU de cobre. Posso piorar e passar a ter sintomas, doutor Paulo? Sim. Sim? Sim. O DIU de cobre, uma das particularidades do DIU de cobre é exatamente que a paciente aumente o seu volume de menstruação e também o processo doloroso. Normalmente, pacientes que fazem uso do DIU de cobre, que menstruam 3, 4 dias, passam a menstruar 5, 6 dias e o fluxo também aumenta. O Cerazete é um método contraceptivo oral, né, via oral. Ele é muito bom porque ele é progesterona e ele está bem adequado no tratamento a ela, e especialmente porque ela não tem sintomatologia. Se eu fosse ela, eu não trocaria pelo DIU de cobre, exceto se ela queira trocar por um DIU hormonal, que é o DIU Mirena ou o Cailina.
Aí teria uma indicação mais benéfica, porque tem uma diminuição, uma condição hormonal menor do que o Cerazete a nível sistêmico e tem uma ação muito positiva, principalmente em pacientes que têm adenomiose. Um outro método que também seria muito válido no caso de troca seria o Implanon, que também tem uma particularidade de ser somente de progesterona e também tem uma ação muito efetiva para endometriose e adenomiose. Então, doutor, só recapitulando, né? Nós temos aí como opções de tratamento o anticoncepcional tradicional. A gente tem também o anticoncepcional por, como é que chama? Na verdade, dos métodos contraceptivos existem vários, né? Tá. Oral, injetável, transdérmico, implante, Implante, era esse o DIUs. nome. E tem métodos que não são, a princípio, hormônios de fato, né? Que na verdade não são métodos contraceptivos, mas funcionam como tal, que é o caso, por exemplo, da gestrinona. Muita gente conhece como chip da beleza, né? Que também é muito usado para endometriose e tem uma eficácia muito interessante. Entendi. O Cerazete, doutor, ele tem como característica você emenda uma cartela de pílula na outra para evitar a menstruação, né? O fluxo menstrual. Perfeito. Como a gente entende que o problema da endometriose é o fluxo anterógrado, se você tira esse fluxo da paciente, a chance dela ter uma patologia ou que essa patologia avance de forma mais severa é menor quando você diminui esse fluxo. Então, o Cerazete, no caso dessa paciente especificamente, que já usa um período de tempo maior e não tem ciclo menstrual, para ela já está uma indicação bastante assertiva. E aí, doutor, eu queria entender uma outra questão. Existe algum efeito colateral, alguma contraindicação em cessar o fluxo menstrual, interromper a menstruação? Acho que esse é um ponto bastante polêmico, não é? É bastante polêmico, né? Na verdade, assim, a gente precisa entender os riscos e os custos-benefícios daquela droga que vai ser usada. Tá. E isso, na verdade, não só para endometriose ou para miomas, enfim, para todas as patologias em questão. Porque se você entende que a endometriose, ela limita a vida da paciente, incapacita de forma, muitas vezes até no fato de não ter filhos, e somente o fato de não menstruar, no caso dela, é mais benéfico do que maléfico. Então, a gente precisa pesar um pouco na balança aí quais são os maiores viés na questão de tratamento, né? Entendi. Agora eu queria então entender qual que é a relação da endometriose com a infertilidade, quais são as opções que uma mulher que tem endometriose tem aí à disposição caso ela queira engravidar. Como que funciona o processo? Normalmente, assim, quando a gente entende que a paciente tem endometriose, a gente primeiro prioriza a classificação em estágios da patologia. Tá. Então, no estágio 1, que seria o estágio mais brando, quando ela tem acometimento pélvico, mas são acometimentos esparsos, normalmente essa paciente não tem problemas para engravidar. No estágio 2, ela já tem acometimento superficial, mas ainda assim as aderências são brandas e ela também provavelmente não vai ter problemas para engravidar. Já as pacientes que têm um nível 3 ou 4, estas pacientes podem apresentar infertilidade ou dificuldade para engravidar. Aí precisa entender um pouquinho onde que essas lesões estão instaladas e quais são os prejuízos para os órgãos-alvo, como ovários, trompas e o próprio útero. Então, nesses casos, quando o paciente tem um nível de acometimento muito intenso, muitas vezes é indicado se fazer uma inseminação ou uma indução, e em casos que não tem correção, a fertilização é indicada. Complementando o que o Dr. Paulo falou, uma das situações quando essa endometriose ela se estabelece na trompa, ela impede que o óvulo chegue para ser fecundado. Então, uma das situações onde a radiologia intervencionista pode ajudar também essa paciente é onde que a gente consegue cateterizar essa trompa e ela está obstruída. Com um balãozinho semelhante ao balãozinho que se usa para fazer uma angioplastia de uma artéria da perna, de uma veia entupida, a gente dilata abrindo aquele caminho e deixando pérvio o caminhar ali do óvulo. Muito bacana.
Temos pergunta do público. Por favor, diretor, pergunta na tela. Da Helenice Matos, de Piatá, da Bahia. Muito boa tarde. Obrigada, Vi, pela sua contribuição, Helenice. Em uma gestação, quando a mãe tem um mioma externo, corre o risco de o bebê ter uma patologia? Aproveito, inclusive, para a gente introduzir o assunto mioma, já que a gente está falando aqui sobre a saúde da mulher. Então, gostaria, doutor, que você, qualquer um dos dois, respondesse, quem preferir. Ou se um começa, o outro complementa. Claro. E aí a gente adentrasse o assunto mioma, que também é um assunto bastante importante. Não, com relação à pergunta da Helenice, né? Isso, Helenice. Não, o bebê não corre nenhum risco de ter alguma patologia ou ter algum comprometimento por ela ter mioma. Né? Os miomas, fazendo uma breve explicação, ela é uma nodulação do próprio tecido uterino, muscular do uterino liso, né? Que fica mais denso, então a gente consegue ter uma observação, normalmente por exames de imagem, ultrassonografia. E os miomas, a depender de onde eles estejam localizados, tamanho, os riscos maiores, não é tão grande assim como a endometriose, por exemplo, mas o risco maior para a infertilidade ou para aumentos de perdas, abortamentos, que pode ser mais recorrente. Mas isso vai depender do tamanho, da localização e, eventualmente, também de sintomas que a paciente possa ter. Principalmente o fato de ser um mioma externo, ele realmente não vai ter essa conexão de afetar o feto que está dentro da cavidade e a placenta dentro do músculo. Num momento lá atrás, durante a fecundação, se esse mioma estivesse dentro do músculo ou mais para dentro da cavidade, sim, poderia, na verdade, não ter ocorrido a gestação, né? Ter tido um abortamento, né? Mas depois que se instalou, o risco é mínimo. Tá? Perfeito. E, doutor, como que a gente diagnostica os miomas? Quais são as dificuldades ou quais são as facilidades com relação ao bate-papo que a gente estava tendo anteriormente sobre a endometriose? É muito importante, hoje o mioma, ele é incidente nas mulheres em torno de, até dependendo da estatística, 70% das mulheres possuem miomas. Em fase reprodutiva, né? O mioma ele também é dependente de hormônio, então geralmente a mulher na sua fase reprodutiva, ela está com seus ciclos hormonais pujantes e ela vem a desencadear com alguma predisposição a esse mioma. Porém, dessas cerca de 70%, apenas 50% destas vêm a ter sintomas, onde o principal sintoma de todos é o aumento do fluxo menstrual ou sangramento fora do ciclo menstrual. Algumas das vezes, se o mioma é muito grande, ele passa a ocupar um espaço que não era para ele estar ocupando, causando dor. Tá? Então, assim, os principais sintomas são, fazendo já um link também, seria o sangramento e a dor. Para o desenvolvimento de um diagnóstico, exames de imagem, né? Então, a paciente veio com essa queixa dentro dessa faixa etária de um sangramento, de uma dor pélvica, ultrassonografia obrigatória, ressonância magnética, ela fecha o raciocínio de uma forma da muita discriminação do que a gente está vendo ali. Os sintomas todos eles são muito parecidos, né? Dor, aumento do fluxo. Eu imagino que isso deve contribuir, inclusive, para retardar essa descoberta. Porque até que a mulher perceba que aquele sangramento, aquela dor não é menstrual ou não é normal, ela vai retardando até a hora que ela fala, poxa, está demais, eu preciso buscar ajuda. Certo? Acho que isso é um agravante, não é? E tem ainda uma questão que muitas vezes, no mioma menos, né? Se a gente for fazer um paralelo, o mioma, um ultrassonografista, ele já consegue ter um diagnóstico bastante assertivo de localização, tamanho, enfim, tudo isso. A ressonância, muitas vezes, ela vai basear para um futuro procedimento, para eventualmente, se aquele mioma for para se realizar um procedimento. É muito, quando você fala, Dani, sobre os sintomas serem parecidos, a grande questão é que muitas vezes ou a paciente não tem acesso aos exames, ou a paciente não consegue realizar os exames aí por questões inúmeras, né? Financeiras, inclusive. Exatamente. Né? Exames de imagem. E aí,
muitas das vezes, quando ela consegue fazer o diagnóstico, às vezes esses tratamentos já começam a ficar mais restritos aos procedimentos, cirurgias. E aí vem muito na terceira pergunta da enquete do dia ali, né? A questão do acesso, né, das pacientes por questões financeiras. Bom, eu queria que você explicasse para a gente, doutor Vinícius, como a radiologia intervencionista pode contribuir para o tratamento dos miomas. A partir do momento que eu detecto o mioma, o que eu preciso fazer e como que a sua especialidade vem a contribuir? Perfeito, uma excelente pergunta. Atualmente, inicialmente é sempre priorizado o tratamento menos invasivo para qualquer patologia que seja, né? Ou seja, sem tratamento cirúrgico algum. Tá. Então, muitos dos casos é iniciado principalmente um tratamento farmacológico, onde eventualmente nos quais eventualmente somente com anti-inflamatório ou um controle com anticoncepcional já é suficiente em muitos dos casos. Em algumas situações, se torna refratário ao tratamento farmacológico, então tendo como opções possibilidades cirúrgicas. Dentre as possibilidades cirúrgicas, existe a miomectomia, que onde a gente vem e o ginecologista vem e retira o mioma, miomectomia. Ou existe a histerectomia, que é a retirada do útero propriamente dito. A radiologia intervencionista entra nesse meio, onde, em situações onde está indicado a retirada do útero dessa mulher, a gente consegue tratar o mioma sem retirar o útero. Então, essa é a causa mais bem indicada e mais nobre possível. Interessante. Então, assim, nós conseguimos tratar os sintomas e aquela mulher simplesmente ela não quer ser mutilada, ela não quer passar por uma retirada do seu órgão. Outras situações, por isso que é muito importante ter uma equipe integrada, onde a gente tem que avaliar qual que vai ser a situação que vai ser a situação menos invasiva. Se esse nódulo ele é um nódulo único, sintomatológico, pediculadozinho, igual um fruto ali dentro da cavidade uterina, é muito mais fácil o ginecologista vir com uma histeroscopia, pinçar ele e retirar como se tira um fruto de uma árvore. Em algumas situações, múltiplos miomas dentro do útero. É um músculo. Você ficar recortando o músculo uterino para tentar tirar vários nódulos lá de dentro, você também afeta esse órgão de alguma forma. A gente, por cateterismo, consegue chegar nas artérias nutridoras e esses miomas, eles necessitam do mesmo sangue do útero. Então, a gente fecha um pouquinho essa torneira e, consequentemente, esses frutos, esses miomas que estão ali, eles morrem. Mas a gente fecha de uma forma que preserva do útero, mas é suficiente para que eles murchem. Então, é bem menos invasivo. Queria que você aproveitasse para explicar para a gente mais ou menos como que funciona esse procedimento aqui com esses instrumentos que você trouxe. Então, perfeito. Hoje, a hora que a gente fala em fazer um cateterismo, basicamente, através, aquele vídeo que vocês estavam mostrando, ele é bem importante, né? Basicamente, ele se sintetiza. Não sei se o pessoal consegue pegar. A câmera vai chegar. Você pode virar aqui um pouco mais. Isso aí. Se o pessoal conseguir pegar a minha mão, é um fiozinho de cabelo. Onde que nós realizamos a punção da artéria femoral aqui na virilha ou aqui na radial. E igual pegar uma veia, a paciente basicamente teria essa sensação igual pegar uma veia, a gente passa esse fiozinho e nós conseguimos navegar por dentro dos vasos. Isso é totalmente indolor. Feito isso, a hora que a gente chega na artéria uterina, que é a artéria do útero, onde que ela nutre o mioma, a gente passa por esse fio um cateterzinho, que ele é quase que microscópico, tá? E são dispositivos altamente tecnológicos, inclusive, onde que aqui eu tenho a possibilidade de multidirecioná-los, assim, entrando no ramo que eu quiser e assim achando exatamente o ramo que está nutrindo o mioma. Feito isso, a partir do momento que eu chegar lá, localizar esse nódulo, localizar o raminho ali que está nutrindo esse mioma, existem essas esferas, que são bolinhas quase que microscópicas. Eu confesso que vai ser até difícil de pegar aqui com a câmera, porque são bolinhas que são mensuradas em micra.
No caso, essa daqui tem 300 são micrômeros, quase que microscópicas. E isso, o que a gente consegue fazer é entupir só aqueles raminhos que estão nutrindo aquele mioma. Feito isso, aquele mioma que estava igual uma uva túrgida, bonita, o que acontece? Ele murcha, ele perde aquela nutrição dele, ele se transforma numa uvinha passa. Consequentemente, ele que estava túrgido, sangrando, ele murcha e seca para o sangramento. Ele murcha, seca e diminui de tamanho, diminui o volume uterino. Consequentemente, tira aquele peso do útero também e para de ocasionar dor. A ciência é realmente maravilhosa. Vamos, gente, dar uma olhada no resultado da nossa enquete? Por favor, diretor, resultado na tela. O que você acha, então, mais desafiador? A alternativa que ganhou com 50% dores constantes e fluxo intenso. Em segundo lugar, 40% possibilidade de causar a infertilidade. Essas são as grandes preocupações aí. Gostaria que os dois comentassem um pouco sobre essa enquete que a gente fez, que mede um pouco o nosso público do Instagram, da nossa rede social. Não temos muito tempo, gostaria de dar aí um minutinho para a gente fazer as considerações finais. Acho que as perguntas, eu tenho certeza, se tivesse uma perguntinha extra ali, o pessoal ia responder todos, né? Mas realmente o que causa mais desconforto para a mulher e acaba pegando toda a psicosfera dela, é a dor e o sangramento intenso, né? Então, isso, com certeza, vai afetar mais ela e o tratamento conjunto entre parceiros, entre equipes intervencionistas, ginecologistas, tem total sinergia para melhor tratar essas pacientes. Doutor Paulo? Eu acho que, claro, são todas questões muito pertinentes. Pelo menos na minha rotina ambulatorial, as duas primeiras queixas são as mais prevalentes mesmo, a questão da dor e do sangramento e da fertilidade, que é o que normalmente acaba acarretando maior desconforto para o dia a dia do paciente, né? E é muito importante ter um entendimento que nenhuma dessas patologias, eu acho que talvez a dica e a mensagem que fica é que a paciente não precisa viver com dor, viver com sangramento, né? São doenças, são patologias que são tratáveis, não vou falar em cura, mas são muito bem tratáveis e tratadas, e a paciente pode conviver muito bem com as patologias, com tratamento adequado, com bom controle, claro, também com algumas mudanças dos hábitos de vida. Pessoal, se vocês gostaram desse bate-papo, vou aproveitar para passar aqui o contato desses doutores maravilhosos que bateram um papo excelente com a gente. Doutor Paulo de Rocco, ginecologista. O Instagram dele, Dr. Paulo de Rocco. O site www.nucleon.com.br, ou melhor, Núcleo M. E também deixo para você o contato do doutor Vinícius Fornazari. O Instagram dele, @Dr. Vinícius Fornazari, e o site .heinter.com.br. Pronunciei corretamente? Perfeito. Radiologia intervencionista Heinter. Ficou fácil guardar. Ficou facílimo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. E a gente volta a se encontrar. Te desejo um excelente final de semana. A gente continua se encontrando às 16 horas. Até mais.